aqui. Eu gostaria de reforçar que Mulheres de Gás é uma rede feminina de apoio ao empreendedorismo feminino, com o intuito de empoderar essas mulheres a fim de fazer a diferença no ecossistema empreendedor, proporcionando a troca de experiências, conhecimentos, buscando sempre inovar. Mulheres de Gás tem como seu principal pilar unir para transformar, e é com esse intuito que este evento acontece mensalmente com temas que são sugeridos por essas mulheres que fazem parte da nossa rede. E hoje nosso principal tema aqui é liderança assertiva, e convido a todos a estarem conosco, a interagirem também. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada mais que especial, eu vou chamar a Marília para dar um recadinho super rápido para vocês, e aí eu já apresento nossa convidada. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Marília Rizardi, faço parte também da Rede Mulheres de Gás. Quero agradecer aí a Roberta por ter aceitado a participar do nosso evento hoje. E o recado que eu quero dar para vocês, eu acho que a maioria já conhece, mas é o nosso mapeamento, a nossa pesquisa Mulheres de Gás. Então, eu vou estar passando para vocês aí no chat. É muito importante vocês responderem, porque isso ajuda a nossa rede a crescer cada vez mais. A gente quer ouvir vocês, conhecer vocês. A gente precisa de bastante feedback. Então, é isso, tá? Vou estar passando aqui. Outro recado também é, enquanto a Roberta e a Lígia estiverem apresentando, eu vou pedir, por favor, para vocês deixarem o microfone no mudo, mas a interação aí no chat está livre, tá bom? Obrigada. Obrigada, Marília. Então, vamos lá, nossa convidada especialíssima de hoje, que eu tenho a honra dela ter aceito o nosso convite, é a Roberta Serafim. A Roberta, hoje, ela atua como diretora de Gente, Gestão e Cultura na Via Varejo, formada em Administração de Turismo e Hotelaria, com MBAs em Gestão de Negócios, Gestão de Projetos e Finanças Empresariais. A Roberta ela passou também pela consultoria Falcone, com experiência aí de 10 anos na consultoria Falcone, como consultores de resultados, e 1 ano e meio na Copagás Distribuidora de Gás e Energia, no qual eu tive o privilégio de participar dessa caminhada aí também na Copagás. Então, Roberta, mais uma vez, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui conosco na Rede Mulheres de Gás, é um prazer tê-las conosco. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Lígia, primeiro, né, eu que tenho que agradecer o convite, e não sou eu que sou a convidada especial, não, é especial para mim estar aqui com tanta mulher empoderada, porque eu falo que aquilo que a gente comenta, né, que uma sobe, puxa a outra, é isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Então, esses movimentos que empoderam cada vez mais as mulheres. Por quê? Porque nós, mulheres, conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo, e é óbvio que a gente também ia dar conta de fazer, né, qualquer trabalho, de sermos as melhores líderes. Então, obrigada pelo convite, e convido a todas também a interagir aqui comigo, porque se deixar a Lígia já me conhece, eu falo pra caramba, então convido a todos a interagir aí comigo, né, a gente concordar, discordar, trocar ideias aqui. Perfeito, Roberta. Então, lá, vamos começar. Eu quero dizer assim, que esse tema que nós colocamos lá como liderança assertiva é até um pouco ousado e provocativo, né? Porque eu acho que liderança assim, não tem assim, a receita do bolo, né? Eu vou te entregar essa receita e você vai ser o melhor líder. Então, quando a gente fala nessa liderança assertiva, na verdade, é uma busca, que todos os líderes estão sempre caminhando nessa busca de acertar, de ter os melhores resultados, né? E aí a primeira pergunta, assim, eu queria que, seu ponto de vista, quais são as competências chaves que uma pessoa precisa ter para ser líder? E quando eu falo líder, não só aquele que tem o cargo de liderança, né? Aqui, como hoje nosso principal público são mulheres empreendedoras que estão à frente dos seus negócios, mas também tem aquela pessoa que está ali na equipe, que não tem cargo de gestão, mas que faz a liderança ali no seu dia a dia. Então, quais são essas principais competências que você vê que esse líder precisa ter? Bom, acho que primeira coisa, né, gente, isso que você falou, Lígia, é muito importante. Entender que líder, qualquer um pode ser líder. Aquela coisa que falávamos antigamente, que é o líder já nasce pronto. Não. Algumas pessoas nascem com competências que se destacam muito e que elas estão muito prontas, mas essas pessoas são muito poucas. A gente vai conseguir contar nos dedos que pessoas são essas. Então, a liderança a gente vai desenvolvendo. A gente pode e deve desenvolver a liderança no dia a dia.
né? O segundo ponto é entender, como você falou aí também, que o líder não é aquele que só lidera como chefe, porque essa figura de chefe ela não cabe mais na sociedade que a gente vive hoje, né? Principalmente quando a gente fala dos nossos colaboradores. Então, a gente tem que entender que liderar é o poder, a capacidade ali da gente influenciar as pessoas para alcançar os resultados que foram estabelecidos. Então, todo mundo pode ser líder de alguma forma, desde que ele influencie as pessoas a alcançar os resultados do jeito certo, a gente está falando que aquela pessoa ali é um líder. Mas eu costumo falar, Lígia, que tem tanta gente falando tanta coisa de liderança, que se eu pudesse resumir em quais são as competências-chave, eu acho que a primeira competência-chave para mim hoje de um líder é, primeiro, aquele que exercita a empatia. Mas vocês podem falar, poxa, mas empatia? A gente ouve falar isso em tudo, qualquer coisa que vocês abrirem aí na internet, vocês vão ver falando de empatia. Muito, tudo vai falar de empatia. Mas o que é empatia de maneira genuína? Né? Eu falo que a empatia de maneira genuína é quando eu realmente escuto as pessoas, me coloco no lugar do outro e, de maneira colaborativa, eu construo o melhor caminho. Sabe aquela história? Eu sou da época, não sei, né, aqui vocês, mas eu sou daquela época quando eu comecei a trabalhar, que era assim, Roberta, vem cá, tá aqui as atividades, vai e executa as atividades. Impositivo, é quase impositivo, né? Sim, Então, você sim. vai fazer isso. Isso não cabe mais, não cabe mais em lugar nenhum. Então, a primeira questão, né, quando a gente fala de empatia é, se eu escuto as pessoas, me coloco no lugar do outro e tenho uma postura colaborativa, a gente consegue alcançar melhores resultados. Então, duas coisas, empatia e ser colaborativo. Acho que essas duas competências são fundamentais. Mas tem mais duas que eu gosto de destacar, que uma é a adaptabilidade. A gente precisa se adaptar o tempo inteiro, gente. Não tem nada, o que ontem estava certo, hoje já pode não estar certo mais, ou não ser a melhor maneira. Então, a adaptabilidade, que significa, não é sair fazendo tudo, mudando tudo toda hora. Isso não é adaptabilidade. Mas é, diante de um cenário, de um desafio, como eu adapto? Às vezes eu já desenhei um caminho, mas como eu posso desviar um pouquinho desse caminho ou adaptar este caminho para poder chegar no resultado? Não existe mais um caminho único para a gente chegar no resultado. Existe um caminho traçado e que a gente vai adaptando ao longo do período, porque algumas coisas vão saindo ali do eixo, né? E está tudo bem sair do eixo, gente, não tem problema nenhum. Ainda mais no mundo empreendedor, né, Roberta? Quando a gente fala em empreender, é muito Nossa, desafiador. empreender é desafiador e empreender no Brasil. Com certeza. Empreender no Brasil, porque a gente está falando que a gente tem que olhar para as condições internas e adaptar as condições internas, mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo mega impactado pelo cenário externo. Né? É. Então, é como que o ambiente político, econômico, como que isso tudo impacta a nossa jornada de empreendimento. Então, acho que a adaptabilidade, ela foi considerada agora uma das principais competências dos líderes do mundo atual. Então, o Fórum Econômico Mundial discutiu e trouxe a adaptabilidade como uma dessas principais competências para as pessoas terem sucesso nos seus negócios. E, além da adaptabilidade, a resiliência, né? É resiliência no sentido de a gente entender que a gente vai subir 5 degraus e vai voltar 2 para trás. Tudo bem, porque eu não posso subir 5 degraus e cair 6. Mas subir 5 degraus e cair 2, está tudo certo, a gente está avançando. E a gente ser resiliente o suficiente para passar pelos desafios que vão sendo apresentados no caminho, nos adaptando com a melhor rota, porque o resultado está lá planejado e a gente sabe onde a gente quer chegar. É verdade. Então, eu acho que essas são competências-chave, né? Mas se praticadas de maneira genuína, que é o mais difícil. Falar é muito fácil a gente falar, de ter adaptabilidade, de ser resiliente, de ser empático, né? Isso é muito fácil da gente falar. Agora, colocar em prática no dia a dia é que é o nosso desafio. E É não é nosso fácil. Não é fácil, é o desafio, mas eu acho interessante, Roberta, quando você traz esses pontos na sua fala, que assim, quando você fala em adaptabilidade, resiliência, colaboração, eu acredito que são muito características femininas também, né? Acho que talvez por isso a gente vê essa crescente, que é um desafio, não vamos dizer que não existe essa diferença entre uma líder feminina e masculina, a gente ainda tem alguns Existe. desafios aí, né?
E aí essas qualidades são qualidades que a gente vê que é mais genuíno da mulher. Não que o homem não tenha, claro, mas é mais genuíno da mulher. Então, assim, acho que por isso talvez essa crescente, né, das mulheres na liderança, e isso é muito bom, e lógico que a gente tem que valorizar isso, né, porque por muito tempo talvez a gente ficava ali querendo ter outras características, escondendo talvez as nossas genuínas, para tentar se adequar a um sistema que era considerado ideal, né? E isso que você falou, Lígia, é tão importante. Contar um negócio para vocês. Eu estou hoje aqui num evento, né? Aqui da Via, a gente está fazendo um evento aqui da área comercial, e aí a gente foi premiar os melhores, os maiores destaques das regionais, da regional que a gente está aqui. Então, tem mais de 100, mais de 150 gerentes de loja aqui reunidos e a gente está premiando. E aí foi muito interessante que, durante a premiação, se a gente premiou lá umas 15 pessoas, das 15, 12 foram mulheres. Olha aí. Então, o que é isso, né? E na hora eu ainda comentei, falei, gente, vocês viram a quantidade de mulher que subiu aqui nesse palco hoje como as premiadas com os melhores resultados? Legal. Porque tem uma coisa que é muito legal, nossa, porque o que para a gente é natural, de ser colaborativo, de ter essa adaptabilidade, de ter essa resiliência, para o homem, às vezes, ele vai conseguir fazer, mas às vezes é um processo mais, um pouco mais lento e que ele vai ter que se esforçar um pouco mais, porque não necessariamente é tão genuíno. E, lógico, não estou generalizando, mas não necessariamente é tão natural. E para a gente, né, poxa, falar de adaptabilidade com nós mulheres é brincadeira, né? Quantas vezes a gente se adapta dentro do dia? É verdade, nós fizemos um evento recentemente que na nossa fala foi justamente essa, né? Que a mulher ela já nasce se reinventando, se adaptando dia a dia, não tem como. Exatamente. Às vezes você tem seu dia todo planejado, você acordou, o filho está com febre. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que mudar seu dia todinho. Ou você acordou, você está com aquela mega cólica, você tem que mudar seu dia todinho. Verdade. Então, a gente se adapta a todo momento. Né? Então, se eu Sim. pudesse destacar essas características, para mim, elas são as principais. Ai, perfeito. E aí a gente traz essa questão também dessas características, e eu acho que outra característica também muito ressaltada nas mulheres, a questão da comunicação. E a importância dessa comunicação assertiva, né, quando se fala de um líder. E principalmente aqui no nosso cenário, que são revendedoras, são empresas familiares na grande maioria, a equipe ela acaba sendo a família, sendo a equipe, e às vezes a mistura também, né, dos familiares com equipes externas, o quanto essa comunicação é importante e, assim, quais as dicas que a gente pode seguir para se atentar com essa forma de falar, como que é a importância da comunicação diante da equipe? Eu gosto de falar, Lígia, que a gente tem que parar de complicar as coisas e ser o mais simples possível no dia a dia. Porque a gente fica criando 1 milhão de ferramentas e sistemas e coisas para poder implementar a comunicação assertiva. Primeiro, acho que é importante a gente entender o que é uma comunicação. Comunicação é como o outro te entende, não é o que você está falando. Comunicação é o que o outro entendeu. Então, eu posso estar aqui conversando com vocês, falando algum ponto, mas o que vai ficar é o que vocês entenderam da minha fala. Se está de acordo com o que eu falei ou não, é outra história, mas vai ficar o que vocês entenderam. Por que eu estou falando desse ponto? Porque no dia a dia, uma forma, por exemplo, eu tenho uma equipe de 230 pessoas. São 230 colaboradores que trabalham comigo, sendo que dos 230, 11 são diretos, ali 11 são meus colaboradores diretos. O que eu uso? O que eu gosto de fazer? Cada um é de um jeito e eu não tenho a intenção de mudar ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? A gente tem perfis diferentes e que bom que a gente tem perfis diferentes, porque se todo mundo for igualzinho, a gente não vai mudar patamar de resultados. Então, acho que a primeira coisa que eu gosto de fazer é combinado. Combinado, deixar claro. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quando eu começo a trabalhar num time, eu gosto de sentar com as pessoas e falar, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o resultado que a gente tem que chegar? O resultado é esse, a gente está aqui por esse motivo. Depois que a gente colocou, está claro, a gente está na mesma página com relação ao motivo. Agora, deixa eu te falar um pouquinho quais são os meus pontos. Eu começo desse jeito a falar com as pessoas. Sim. Deixa eu te contar quais são os pontos que eu não sou tão legal assim, quais são os pontos que eu tenho de oportunidade de melhoria. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Eu sempre começo com o meu time, e isso é verdade. Eu falo, gente, deixa eu contar para vocês aqui um grande ponto, uma grande oportunidade de melhoria minha. Eu falo pra caramba. E, às vezes, quando a pessoa está falando, antes dela concluir, eu já concluí por ela, e já fui lá e já falei, e está tudo certo. Isso, muitas vezes, esse é o meu jeito, porque eu penso acelerado demais. Só que, muitas vezes, isso estava passando um sinal de arrogância.
E não era meu objetivo, mas estava passando um sinal de arrogância para as pessoas, um sinal de falta de paciência, um sinal de que eu não estava querendo, assim, não me importa o que ele está falando, o que importa é o que eu falo. Então, eu fiz um combinado. Meu combinado com o time esse é um problema, é um defeito grande que eu tenho, é uma oportunidade que eu preciso desenvolver, e eu conto com vocês. Como? Toda vez que vocês estiverem falando, que vocês perceberem que eu estou te interrompendo, me fala. Fala, Roberta, deixa eu terminar. Então, eu não vou ficar chateada da pessoa me parar ali naquele momento, e o jogo está claro. E nem ela vai ficar me achando arrogante da história, porque eu já deixei claro na mesa que esse é o meu jeito. Outro ponto, deixa eu te contar também que eu sou super brincalhona, mas o ser super brincalhão é querer deixar o ambiente mais leve, mas, ao mesmo tempo, quando a gente precisar cobrar resultados, eu vou cobrar em cima dos resultados. Não é nada contra você, não é nada pessoal, é para a gente conseguir. Quando o resultado não vier, eu vou te chamar e vou te falar, olha o que não está vindo, o que está acontecendo, e a gente precisa fazer diferente aqui. Como que a gente pode fazer? Por que esse combinado é importante? Relação de confiança com a pessoa. Certo? Né? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa, porque deu Sim, acho que então tá só deu um picozinho, mas voltou. Oi? Deu um picozinho na Eu hora que perdi você o som de falou. vocês. Deixa eu ver por quê. Eu acho que o seu fone não saiu. Espera aí. Tá me ouvindo? E agora? Sim. Então Tá tá bom. ouvindo. Desculpa, Agora pessoal. Foi o Não, fone que deu algum problema aqui. Mas por que esses combinados são importantes? Porque eu não tenho problema depois de, se eu chamar alguém para conversar e falar, olha, o resultado não está legal aqui, a pessoa não vai ficar chateada comigo, porque isso já é combinado lá atrás. Então, eu acho que a comunicação assertiva, ela passa por estabelecer combinados. E, às vezes, falar também, olha, deixa eu te falar um negócio, eu sou meio dura para falar algumas coisas. Quando você achar que está duro demais, você me chama aqui, vamos juntos achar o melhor caminho? Tudo, para mim, passa pelo combinado, Lígia. Eu acho que todas as vezes que eu fiz esse combinado, primeiro falando de mim, quais são as minhas oportunidades de melhoria, eu criei uma relação de maior confiança com o meu time. Porque aí depois eu viro para a pessoa e falo assim, agora me conta sobre você, como você espera que eu te ajude? Como você espera que eu te ajude aqui no dia a dia? Isso faz uma diferença porque a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, essa pessoa aqui é minha líder, ela já acabou de falar o que ela tem de oportunidade de melhoria. Poxa, então nós estamos juntos no mesmo barco. Ela não está aqui só para me criticar, ela está colocando primeiro qual é o ponto dela. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é no sentido de simplificar as relações, porque a gente tende a complicar muita coisa. Eu acho que faz muito sentido, Roberto, e assim, é um tema que hoje em dia até agora está sendo bastante falado, que é a questão da vulnerabilidade, né? De você conseguir expor suas vulnerabilidades. Né? Acho que antes tinha muito esse tabu do líder, tem que saber tudo, tem que ser aquele cara ali intocável, então você acabava se fechando numa caixinha. E aí, como você falou, quando você coloca, você expõe, de uma certa forma, suas vulnerabilidades também para o time, é igual você disse, está todo mundo ali na mesma página, né? Eles entendem que estamos juntos e tem essa oportunidade de diálogo aberto, né? O que cada lado precisa melhorar. E tem uma coisa que eu aprendi, porque a gente sempre tem um problema no dia a dia, que é dar feedback para as pessoas. E aí todo mundo fala assim, feedback é uma prática de empresa muito grande. Vamos desconstruir o que é isso de feedback? Feedback é a conversa clara com o outro para melhorar o caminho. Então, quando eu falo de feedback, tem uma coisa que eu aprendi que eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendi uma palavrinha chamada COICA. COICA é o Q-O-I-C-A. Eu aprendi isso com uma mentora, uma grande amiga, a Neuza Chaves, aí, tem vários livros legais. Até anotei aqui. Tem vários livros legais, depois eu mando para vocês alguns nomes de livros dela. E ela me ensinou uma vez o seguinte, Roberta, quando você vai conversar com uma pessoa, para a comunicação ser o mais clara possível, não adianta eu chegar e falar assim, Lígia, poxa, trabalhar com a Lígia aqui, você está de brincadeira, né, Lígia? Lógico que isso aqui ia dar errado. Ela falou, usa a COICA. Eu falei, meu Deus do céu, o que é a COICA, Neuza? Ela falou, COICA é você colocar o que é de quando. Então, se eu vou conversar com a Lígia, vem cá, deixa eu falar com você uma coisa que aconteceu ontem. Então, eu já estou falando o quando.
O O, que é de onde. Então, deixa eu falar com você uma coisa que aconteceu ontem, quando nós estávamos ali no pátio, né? O I, que é o impacto, né? Quando ontem nós estávamos ali no pátio, você chegou e você não cumpriu aquele processo que a gente já tinha combinado, ou você não deixou a área limpa conforme estava combinado, ou você não visitou os clientes conforme estava combinado. Então, isso causa um impacto muito ruim para a gente, porque é o nome da nossa revenda aqui, é a forma como a gente está atendendo as pessoas que está indo aqui, está ficando marcado. Então, é o I, de impacto. O C é o combinado, o C é o combinado que você vai fazer, né? Então, o I foi o impacto, o C, vem cá, vamos fazer um combinado aqui, né? Quando nós tivermos esses processos novamente, vamos fazer um combinado e um acordo entre a gente? Você, a partir de agora, nesse tipo de momento, de situação, você vai agir dessa forma? Temos um combinado? Temos um acordo? Então, pronto, a conversa está clara. Porque as pessoas, gente, dentro da nossa cabeça, a gente não gosta das historinhas? Assim, quem não gosta, vou falar Sim. por mim, né? Adorava novela. Por quê? Porque novela tem uma história. Sim. Todo mundo precisa de uma história contada. Então, se eu vou conversar com a pessoa com uma história contada ali, fica muito mais fácil. É o que a gente chama de storytelling, só para ficar nome bonito, né? Mas é a história contada para a pessoa, para a comunicação ser clara, né? Sim. E para fechar essa questão da comunicação, eu queria dar só mais uma dica. Comunicação, ela é o ato de comunicar entre pelo menos duas pessoas. Então, para comunicação assertiva, não é só você falar. Muitas vezes a gente chega, a gente fala e a gente vira as costas e sai. Então, uma comunicação assertiva é aquela que eu falo e muitas vezes eu viro e pergunto assim, você entendeu? Tá claro? Quer perguntar alguma coisa? Tem dúvida disso aqui que a gente combinou? Vamos em frente, então? E a Perfeito. gente tem um jogo combinado. Perfeito. É comunicar e saber ouvir, né? A resposta também. Nossa, e hoje eu Show. falo que a gente ouve, sabe, Lígia, mas a gente não escuta. É A verdade. gente ouve muito. E o fato da gente ouvir e não escutar está cada dia mais complexo. Porque só uma provocação para vocês aqui. A gente separa a vida pessoal da profissional? Eu acho É isso a maior, discurso, né? Eu também eu acho que é acho isso a maior discurso. balela. Eu não É, consigo separar a minha vida pessoal da profissional. Então, se eu não faço essa separação, eu preciso saber escutar. Porque cada pessoa que está ali com a gente está passando por alguma situação, seja ela boa ou seja ela ruim. E a gente tem uma responsabilidade enorme sobre as pessoas. Porque, às vezes, o fato de eu chegar... Imagina que eu chego no ambiente de trabalho nervosa, porque tem dia que eu estou mega nervosa e está tudo certo. Eu chego nervosa. Se eu falar mais alto com as pessoas, eu posso pegar uma pessoa num dia muito ruim e eu acabar com o dia daquela pessoa ali, só pelo fato, pela forma como eu falei com ela. E aí é outra, por isso que eu falo dos combinados. O dia que eu não estou bem também, eu chego para o time e falo, gente, hoje eu não estou muito legal, desculpem se minha cara estiver mais fechada, hoje eu não estou muito legal, estou com um problema aqui, mas nada vai parar, vamos embora, estamos juntos. Né? Mas é só porque se eu tiver alguma cara fechada aqui, não é com vocês, gente, é porque não tô tão legal hoje. A Roberto, equipe acho que entra. e aí, quando você fala isso, me vem muito a questão da inteligência emocional, né? E aí você já tem essa ciência de saber quando você está bem ou não, quanto isso pode prejudicar seu time ou quem está ali do seu lado ou não. E aí, nesse mundo hoje, que é cada vez mais corrido, mais cheio de informação, são 300 pratinhos, não falo mais nem 10, são 300 pratinhos lá para a gente equilibrar, Uhum. né, nas empresas aí, que você é a empresária, você é a dona de casa, você é a mãe, você é estudante, você é tudo. Então, essa questão da inteligência emocional também é muito importante. É assim, e isso assim, é algo que se fala tanto, mas talvez poucos tenham acesso a como chegar. Então, assim, você acredita Uhum. que tenham ferramentas que possam levar a gente a ter essa consciência de manter essa inteligência emocional no nosso dia a dia? Ô, Lígia, eu acho que a primeira coisa da inteligência emocional é a gente entender que nós não somos super-heroínas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu tenho que entender. Durante muito tempo, eu sofri achando que eu era obrigada a ter resposta para tudo. Durante muito tempo, eu sofri achando que se eu errasse, era um caso, assim, era inadmissível errar.
E se eu errasse, eu passava 2, 3, 4 noites pensando naquele erro que eu cometi. Aí imagina que a gente vai com o tanto de informação e de coisas que estão acontecendo no mundo, eu acordo errando já, gente. A primeira coisa, não tem como eu não errar várias vezes ao longo do dia, não tem como. Verdade. Então, se eu não souber que eu posso errar e que está tudo certo, o importante é, a partir do momento que eu erro, como é que eu entendo o meu erro e como eu corrijo a rota, como é que eu corrijo rápido aquele meu erro, né? Porque se eu não entender isso, eu não vou dormir nunca mais, porque eu erro todo dia, então eu não posso me consumir pelo erro. Segundo ponto é entender, né, como eu disse, que nós não somos super-heroínas, nós somos mulheres empoderadas, porém vulneráveis, como todo ser humano. E em saber que nós temos essa vulnerabilidade é importante para a gente não querer dar conta de tudo. Não querer dar conta de tudo, né? E nesse sentido, aí eu volto lá naquele primeiro ponto que a gente estava falando, que é como que a gente tem, como você colocou aí no início, uma comunicação assertiva, como que a gente tem as competências de adaptabilidade, resiliência e empatia para que a gente crie um time coeso, crie uma equipe coesa, para que a gente crie um time que queira colaborar um com o outro. Porque se o time quiser colaborar um com o outro, poxa, gente, olha a minha situação. Imagina que eu tenho lá 230 pessoas que trabalham comigo, hoje eu estou fora do escritório porque a gente está no evento. Há 5, 6 anos atrás, já ia ter ligado para a minha equipe umas 10 vezes ao longo do dia. Sério, gente, eu já ia ter passado a mão no telefone e ligue, como é que tá? Tá tudo bem? Ninguém me falou nada, tá tudo certo? Hoje, eu tenho consciência que o meu papel foi qual? Eu cheguei na equipe, eu fiz combinados com eles, o time é muito bom, porque a gente contrata pessoas boas, a gente trabalha com pessoas boas, eu fiz os combinados com eles, e aí cada um está ali no dia a dia fazendo sua atividade. Se der alguma coisa, algum problema, eles vão gritar, vão levantar a mão. Mas nem eu estou me consumindo e nem estou consumindo meu time, porque era insustentável ficar recebendo ligação minha 10 vezes por dia para saber se estava tudo bem. Né? Eu acho que então, Pode terminar, desculpa. Não, pode falar. Eu Não, eu ia falar desculpa, que encontra isso é a questão do líder também saber delegar, né? Porque é igual você falou, é um aprendizado, né? Eu também eu passei por esse período de ficar nessa questão de, ai meu Deus, se eu sair de férias, o mundo vai parar, e não vai parar, né? A gente tem equipe para isso, a gente prepara, então é aquela questão de realmente saber delegar e confiar, né? E quando você fala de delegar, Lígia, dói, gente. Não sei para vocês aqui, para a gente, então, que a gente é mulher empoderada, não dói delegar? Sinceramente, eu não estou vendo vários rostinhos aqui, as câmeras ainda estão um pouquinho fechadas, mas assim, dói delegar. Dói. Para mim era doído demais delegar. A sensação de delegar era a sensação de falar, putz, eu que tenho que fazer. Pior era delegar, receber o trabalho das pessoas e refazer. Porque é o meu jeito que era o melhor. Gente, só que sabe o que isso causa? Eu recebi um feedback uma vez que uma pessoa virou para mim e falou, Roberta, assim que eu virei líder, ela virou para mim e falou assim, Roberta, você é uma das piores líderes que eu já trabalhei. Eu falei, Jesus amado, aquilo, eu falei, o que eu estou fazendo? E eu achando que eu estava arrebentando, arrasando. Aí ele falou, mas por quê? Falou, olha, toda vez que a gente faz um material e te entrega, você fala que tá bom, mas passa a madrugada inteira refazendo e no dia seguinte, quando a gente chega, tá tudo diferente. Você desconstrói tudo que a gente faz. Aí eu falei, gente, olha o que eu estou causando nas pessoas. Olha o que eu estou causando. Então, assim, é delegar confiando. E para confiar, a gente tem que estabelecer vínculos com as pessoas. Ah, não vem para mim com essa história de que não tem que ter vínculo com o time, que, desculpa, isso para mim também não funciona. Eu tenho que ter vínculo, sim, para que eu possa estabelecer uma relação de confiança e para que eu possa, aí sim eu vou conseguir delegar, porque eu sei que eu estou delegando e estou junto com as pessoas. Se alguma coisa der errado, nós estamos juntos também e vamos corrigir. Mas se der certo, nós estamos juntos também aqui e vamos comemorar. Somos seres humanos, né? Não somos máquina, então essa questão do vínculo é impossível não ter. Existe uma pesquisa, saiu uma pesquisa que o maior perfil das mulheres, o maior perfil de burnout hoje em dia são mulheres com mais de 30 anos de idade, casadas e mães. A gente está explicado, né? Porque a gente quer dar conta de tudo. De tudo. A gente e tudo quer perfeito, dar conta, né? E ainda tem um problema. A gente não só quer dar conta, como a gente dá conta de tudo. Só que a que custo?
A gente dá conta de tudo, mas a que custo? A gente dá conta de tudo nos consumindo. Né? A gente dá conta de tudo nos consumindo. Então, eu acho que o primeiro ponto, até pegando, eu estou vendo uma perguntinha que eu estou acompanhando o chat aqui também, Lígia, estou vendo uma pergunta aqui no chat, né? Que é, né? Como que a gente cria esse ambiente colaborativo? E aí, Denise, eu acho que o grande objetivo nosso é reúna o time e mostre propósito, distribua as atividades junto com o time, não tem que ser escondido. A gente tem um resultado para entregar, não tem? Temos que vender não sei quanto esse mês, temos que vender 50 mil reais esse mês. Senta com o time na sala e fala assim, gente, esse é o nosso desafio, nós temos que vender 50 mil. Joãozinho, vem cá. Você é o cara que, nosso cara que entra em contato com os clientes, né? O que a gente vai fazer para conseguir vender 50 mil? E vai escrever no plano de ação com as pessoas. Vamos voltar lá no tempo atrás que a gente escrevia plano de ação? Quando sai todo mundo da sala ali e fala, gente, está todo mundo comprado com esse plano de ação? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Somos um time só que cada um tem sua atividade aqui agora. Todo mundo entendeu? Está todo mundo compreendido? Então, vamos embora, vamos junto. Daqui a um mês, quando for a próxima reunião, você vai virar e falar o seguinte, olha, gente, deixa eu repassar com vocês o que a gente fez, o quanto que isso deu certo, e agora vamos combinar o próximo desafio. Então, o colaborar, Denise, é muito mais nesse sentido de colocar as pessoas para construir juntos. Não é cada um definir o que quer fazer, não. Mas colocar diante de um resultado que tem que ser alcançado, como eu coloco as pessoas juntas para construir junto. Sabe o que isso gera, Denise? Corresponsabilidade. A culpa não é só do líder. Isso é uma liderança assertiva. Se der algum problema, a culpa não é do líder sozinho. Nós construímos coletivamente um caminho para a gente chegar. Então, a colaboração, um líder que consegue formar uma equipe que colabora, a vida dele fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Perfeito. E eu acho que quando a gente constrói junto... Fez sentido, Denise? Desculpa, Lígia, só não, fez sentido, claro. Denise? Fez? Pode discordar, tá? Se não concordar, vamos lá. Pode discordar. Não, eu ia só complementar assim, que eu acho que quando a gente tem essa colaboração também, mostrando a importância de todos os papéis ali, né? Porque às vezes fica aquela, mas ele tem cargo X, eu não tenho, eu sou só, sei lá, o conferente. Não, mostrar a importância que todos têm um papel ali para aquele resultado, né? Independente em que nível que você está. Então, acho que isso é muito importante também. Por isso, Lígia, que eu gosto de fazer isso. Gente, o nosso resultado é esse. Então, se tem o conferente, olha, vem cá. A gente sabe que se der um erro aqui, a gente não vai chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa atividade? Você põe todo mundo no jogo, porque na hora de chegar no resultado, ninguém é mais importante do que o outro. Né? Eu falo aqui com o time, a gente tem, né, a Via é dona hoje das Casas Bahia, do Ponto Frio, do Ponto, né? A gente mudou a nossa marca para Ponto. A gente tem mais de 1.100 lojas e tem um time corporativo. Todo mundo tem a mesma importância. Todo mundo tem a mesma importância. Do diretor que está ali para poder convencer, ajudar, definir estratégia de venda, a nossa colaboradora da limpeza que está ali na loja limpando a loja e que no final do dia ajuda também no encantamento do cliente. Então, todo mundo é importante. E eu acho que colocar as pessoas juntas, quando você coloca junto para construir plano de ação, não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Verdade, perfeito. E aí você fala isso, assim, a gente é realmente inspirado, porque assim, você fala de uma grande empresa, não sei se talvez até a maior, né, no varejo hoje havia, e você falar dessa importância que tem todos os papéis, a gente trazer para nossas empresas, né, que são empresas ali, como eu disse, pequenas, médias, familiares, então acho que isso ainda até facilita mais, né, a gente ter essa proximidade junto a todos e ver essa importância. Quando você fala, né, Lígia, de empresas menores, familiares, eu já tive várias experiências aí com empresas menores e familiares também, né, batendo papo com várias, prestando consultoria para várias. Um ponto que para mim que facilita a vida também é ter esses rituais de definição de para onde a gente vai e qual que é o caminho que a gente vai seguir. Sabe? Isso funciona até na gestão do nosso tempo. Imagina a gente ter que apagar incêndio todo dia. Perfeito. E não quer dizer que a gente não vai ter que apagar, incêndios vão acontecer, mas imagina fazer isso o tempo inteiro.
chega uma hora que você vai estourar com alguém mesmo, gente. Não tem sangue que não ferva dentro do corpo que não vai fazer você estourar no final do dia, mas fala, pera, e para tudo, e gritar e sair como uma pessoa doida da história, né? Então, quando você define, eu falo que são 4 passos. Define qual que é o resultado. Definimos qual que é o resultado? Põe todo mundo na sala e constrói o plano de ação para chegar lá. Acompanha se esse resultado está sendo alcançado ou não. E se estiver sendo alcançado, parabeniza, reconhece, vê o que está sendo feito de bom. E se não estiver sendo alcançado, junto com o time, constrói a correção de rota. Gente, o nosso dia não é fácil. Parece fácil falar dessas 4 etapas, não é. Porque ainda mais para a gente que domina, tem o conhecimento técnico, o que a gente quer fazer? É muito mais fácil eu chegar em casa, escrever o que cada um tem que fazer, chegar no dia seguinte, entregar para cada um, falar, fulano, você faz isso, ciclano, você faz isso, beltrano, você faz esse outro. Mas, se a gente começar a exercitar esses passos de maneira simples, tenho certeza que o dia a dia de vocês vai ficar mais leve. Isso aí eu vou ter muito mais leve. E aí você tocou num ponto que, quando nós abrimos o espaço para essa live, é um tema que vem muito em todas as nossas conversas, que é justamente essa questão da gestão do tempo. Né? Como eu disse aqui, são vários pratinhos e a gente chega no final do dia com aquela sensação de, eu tinha 100 atividades para fazer, eu fiz 99. Ou fiz, quer dizer, uma deixei 99 para trás. Ou saber priorizar. Então, assim, tem um segredo para a gente conseguir trabalhar mais essa questão da gestão do tempo? Tem uma ferramenta que pode nos auxiliar, que a gente consiga conter essa ansiedade que gera, né? Essa questão de, não deu tempo de eu fazer tudo que eu tinha que fazer. Olha, eu gosto de falar, Lígia, de ferramenta, eu não gosto de muita coisa muito cheia de dificuldade para a gente fazer no dia a dia, não, sabe? Para mim, uma planilha de Excel é suficiente para isso. Acho que são 2 ferramentas, o Excel, onde a gente escreve o plano de ação, e os rituais. Os rituais são... A gente tem que parar de achar que ritual é coisa de empresa grande só. Não é, porque o simples fato de você ter uma reunião onde você fala qual que é o número que a gente quer alcançar, qual que é o número que a gente tem, quanto que a gente tem que vender esse mês, e coloca depois no Excel quais são as ações que têm que ser feitas e vai acompanhando aquilo, gente, isso é mais do que suficiente para a gente fazer uma boa gestão. E lógico, a gente vai colocando a gestão das pessoas, os problemas que vão aparecendo no dia a dia, mas a gente já parou de cada hora chegar, o que eu tenho que fazer? O que é isso? O que é meu papel? E agora? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Não, gente, a gente está construindo um time colaborativo. Então, em termos de ferramenta, Lígia, eu falo que a gente tem que ser simples. Eu gosto da simplicidade e da objetividade, né? Então, imagina toda semana eu chegar, cada revenda deve ter seu ritual, né? De meta do dia, meta da semana, meta do mês. Eu trabalhei numa empresa familiar uma vez que tinha a meta do dia, né? Qual foi o ritual que a gente colocou? De manhã chegava para o time e falava quanto que tinha que vender, e no final do dia chegava para o time e falava se tinha alcançado ou não o resultado. Um time de 5 pessoas. E se for empresa familiar, né, que família, se for, né, igual a minha, toda família tem problema, se for igual a minha, todo mundo vai discutir em algum momento, né? Dar essa clareza para as pessoas e construir junto, melhor coisa, porque na hora que o resultado der errado, na hora que der algum problema, gente, imagina não construir junto isso aqui? Então, não vem para cima de mim falando que eu estou errada, não vem para cima de fulano falando que fulano está errado. Nós fomos para um caminho que não estava tão legal. E o momento de discussão é o momento da discussão do plano, que é na hora do plano que a gente discute, na hora de criar as ações que a gente discorda, na hora de definir o caminho que a gente vai traçar, é que um vai dar uma ideia diferente do outro, e que bom, se todo mundo der ideia igual, a gente não vai sair do lugar. Sim. Então, é ter as discussões saudáveis, ter as conversas transparentes e claras, e ter um plano de ação para seguir. Sem embolar, sem ficar criando 1 milhão de ferramentas. Sim, sim. E aí, eu acho que na sua fala você já trouxe muito, quando você fala na questão dos rituais, etc., a questão de processos também, né? Porque, às vezes, como você disse, parar de enxergar que é só para grandes empresas, então, assim, as grandes empresas, você chega, ele tem tudo discriminado, escrito ali, que cada atividade, cada cargo vai fazer, tudo bonitinho. E eu acho que quando a gente traz para a realidade das pequenas empresas também, das revendas, ter esses processos bem estabelecidos, que, às vezes, o que é lógico para mim, pode não ser para você. Então, assim, às vezes você contrata um colaborador e você fala assim, não, mas você ainda não entendeu, mas ele não teve o tempo que você já tem, o conhecimento. Então, quando você... Entendi o quê, né?
É o quê? Entendeu o quê? Coitado, tá chegando ali. Então, assim, às vezes, quando você tem os processos discriminados, até escrito ali, pode parecer que naquele momento você vai perder um tempo. Ah, eu vou parar para ficar escrevendo isso aqui que eu já sei de cor e salteado, mas vai funcionar também. Eu acredito que vai funcionar para a sua empresa e para a equipe que está ali. Você entende que esses processos, mesmo com empresas menores, é importante estarem bem estabelecidos? Lígia, não só entendo, como concordo mais de 100%, se tiver jeito de concordar mais 100%. Eu costumo falar que muita gente está querendo colocar muita tecnologia em tudo. Tecnologia é muito importante, muito. Porém, tecnologia em cima de processos mal desenhados, em cima de coisas de estrutura sem processo, ela só vai gerar caos. A tecnologia, quando não colocada dentro de algo que tem um desenho mínimo de um processo, ela vai gerar o caos. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer são os processos. E por mais que empresas falem, isso é coisa de empresa grande, eu já vi muito dessa muleta. Não, processo é de empresa, e empresa independe do tamanho. Por quê? Porque ter clareza dos processos nos ajuda a entender se eu preciso da tecnologia A ou da tecnologia B, me ajuda a entender se eu preciso gastar dinheiro com uma determinada tecnologia ou não. Porque, gente, se a gente for no mercado, tem tecnologia para tudo. Né? Outro dia eu recebo no LinkedIn mais de 20, 30 pessoas falando de tecnologias boas, me oferecendo produtos e serviços e tecnologias muito boas para um monte de coisa. Então, tecnologia, formas de fazer, tem muita coisa, muita. Porém, qual que é a mais adequada para a gente? É aquela que vai deixar o meu processo mais eficiente. E se eu não tiver clareza do processo, não adianta. Não adianta a tecnologia, perfeito. Nós já tivemos, assim, como Mulheres de Gás, a gente acompanha algumas revendas, e realmente, às vezes, tem algumas soluções que é tão simples, assim, e é muito mais efetiva do que um sistema Nossa. YZ que paga absurdo, e acaba se você comprando um sistema com uma complexidade enorme, e aí no dia a dia você olha e fala assim, mas o que você usa, Roberto? Ah, não, eu só uso aqui essa parte do WhatsApp, da venda, e o resto? Não, o resto eu nunca parei para usar porque eu não tive tempo. É, Então, assim, é ter essa clareza, né, realmente, do que é necessário para o seu negócio. a clareza do que é necessário e assim a clareza que às vezes quando a gente para e aí por isso tem uma figura que eu gosto muito que ela traz uma linha do tempo mostrando quanto tempo eu gasto planejando e quanto tempo eu passo correndo atrás dos problemas, da correção dos problemas. Quanto menos tempo eu planejo, mais tempo eu passo correndo atrás da correção dos problemas. Quanto mais tempo eu planejo, mais tempo eu vou focar na execução e menos tempo eu vou dedicar à correção de muitos desvios de rota. Então, parar para pensar num processo, parar para pensar na forma como eu atendo o cliente, parar para desenhar. Vamos lá, por que uma empresa grande desenha os passos que o vendedor tem que fazer para vender o produto dela e a empresa pequena não tem que fazer? Todo mundo tem que fazer, a empresa grande faz por quê? Porque melhora o resultado dela. A empresa grande faz por quê? Porque deixa o processo dela mais eficiente e no final é maior lucro. Então, a empresa pequena também não quer ter lucro, não é resultado? Então, por que a gente não tem que fazer da mesma maneira o desenho dos processos, o desenho, para depois entender quais são as melhores tecnologias para a gente buscar? Porque senão vira um caos, gente. Eu não digo claramente para vocês, se não tiver processo desenhado, vocês vão comprar 10 sistemas, sendo que, na realidade, às vezes, com processo desenhado, você pode comprar um. É verdade. Comprar um e chegar no resultado. Eu brinco que eu, como virginiana, eu amo o processo. Não porque eu quero travar as coisas, né? Mas para ter essa clareza, para não Ah, precisar ter essa... Mas aí, Lígia, desculpa, tá vendo, né, gente, como é que eu falo demais, né? Desculpa, Lígia, já te cortei. Não. Mas isso que você falou é fundamental. Processo não é burocracia. Processo é resultado. Se que alguém entender processo como burocracia, já está perdendo metade do resultado que ela poderia alcançar. Então, processo é resultado. Sim, acho que é um tabu que às vezes as pessoas ainda têm, né? Quando falam em processo, não, você vai querer engessar a minha empresa, eu vou perder tempo, mas não é isso. Hoje em dia, esse conceito já, graças a Deus, deixou de existir há muito tempo. E fazendo um vínculo com a liderança, o líder que tem o seu processo claro é outra forma de ter uma liderança assertiva. Porque eu não vou ficar cobrando do meu time um monte de coisa que vocês já passaram por isso? O time fala, nossa, ela vem se pedindo de novo. Nossa, mas eu já falei que isso não dá certo. Nossa, mas vem de novo você falar isso na minha cabeça? Né? Então, por quê?
Porque o líder que tem os processos claros, bem estabelecidos, está numa estrutura com os processos claros, ele é também uma forma de ter uma liderança mais assertiva. Com certeza. Porque ele vai direcionar tempo para outros assuntos de desenvolvimento de pessoas, de melhoria de resultados, mas em cima de processo claro. Verdade, Né? perfeito. Em cima de processo claro. Então, guardadas as devidas dimensões, liderança é liderança em qualquer empresa, seja ela uma liderança gigante ou uma liderança de uma empresa gigante ou de uma empresa, uma média ou pequena empresa. Né? Os grandes líderes que a gente tem hoje como referência começaram como? Às vezes em porta de garagem. Né? E eles não mudaram muito o estilo de liderança deles ao longo do tempo. O que eles fizeram foi aumentar o escopo de atuação, mas mudar o estilo de liderança, não. Sim, verdade. E aí agora a gente indo só um pouquinho para o tema ali de equipe, não, mas que também, né, logicamente está envolvido na liderança, mas um dos grandes desafios que também nós escutamos muito das revendas é a questão da atração, retenção e motivação da equipe. Até porque a realidade é que as revendas possuem uma equipe muito enxuta, né, e Sim. a concorrência está ali lado a lado. Então, assim, é aquele colaborador que, por pequenos detalhes, ele vai para outra empresa. Então, assim, tirando a parte financeira, que também é um desafio, né? O que é possível fazer para atrair, reter esses colaboradores e motivar? Olha, eu costumo falar que, tirando a parte financeira, porque, lógico, né, se eu estou ganhando 10 no lugar e me oferecem 50 no outro, até não vamos ser bobos, né? Se eu ganho 10 no lugar e 50 no outro, a gente vai olhar para os 50 Não tem como, com carinho, né? Mas, tirando isso, essa brincadeira aqui à parte, o que a gente tem que parar, enquanto líderes, parar de pensar? A gente tem mania de pré-julgar que o outro não precisa saber das coisas, que o outro está ali é só para executar meu processo, que o outro está ali é para fazer a conferência, que o outro está ali é só para atender o cliente que chega, que o outro está ali só para atender o telefone. As pessoas hoje em dia, quando a gente fala de propósito, vocês já devem ter visto falar de propósito, que tudo tem que ter propósito, propósito. Vamos transformar esse propósito em algo mais simples? As pessoas querem duas coisas, saber o porquê das coisas. Quando a gente é criança, a gente não pergunta o porquê para tudo, né? A gente chega uma hora que a mãe manda fazer e está tudo certo, mas a gente não vinha nessa, por quê? Por quê? Por quê? Os nossos colaboradores querem saber o porquê das coisas. Então, se você está me pedindo para ligar para 50 clientes hoje, se eu não contar para ele que eu tenho uma meta X, que é para a gente bater um resultado X, talvez ele não se interesse por isso. Talvez ele vai achar que, poxa, por que eu vou ligar para 50? Eu vou ligar só para 30. Né? Porque você não pode atender o cliente dessa forma. Por quê que eu não posso atender? Eu vou atender desse jeito. Se você não falar para ele o porquê, as pessoas estão se desmotivando cada vez mais. E um segundo detalhe, se você não der espaço para a fala deste colaborador, é outra forma de desmotivação. Então, as pessoas têm que sentir que elas fazem parte. E se sentir que faz parte, passa por entender o porquê das coisas e ajudar a construir o melhor resultado. Ajudar a construir. Entender que você está num ambiente que é saudável. E você estar num ambiente saudável passa por essas características que a gente está colocando aqui. Né? Essas características de ter clareza do porquê, de sentir que faz parte mesmo e de se sentir respeitado. Respeitado. Porque quando você dá a oportunidade para o outro falar e você escuta, isso é uma forma de respeito e o outro já sente que faz parte. Se alguém tem uma ideia para dar e você escuta e fala, poxa, vamos em frente, isso é legal, se for uma ideia boa mesmo, e depois você reconhece, isso é uma forma que a pessoa se sente motivada a estar naquele lugar. Né? Então, a gente tem que parar de julgar, não, esse negócio de sentir que faz parte não faz sentido, esse negócio de explicar o porquê das coisas, isso é só para empresa grande. Balela. Todo mundo precisa, todo mundo quer e gosta de saber o porquê das coisas. E aí, lógico, eu não estou falando que tem que chegar e abrir para todos os números, abrir para todo mundo os números de tudo no detalhe. Tem coisa que não é para abrir, está tudo bem. Mas no dia a dia, por que a gente tem uma atividade? Qual é a meta que a gente tem que trabalhar? Trabalhem com metas. As pessoas que têm metas, elas sabem por que elas vão fazer alguma coisa, elas sabem por que elas estão fazendo determinada atividade. Mas deem espaço para as pessoas construírem, deem espaço para as pessoas falarem, deem espaço para as pessoas darem ideias,
Deem espaço para as pessoas discordarem de alguma coisa. Entenda que quando alguém discorda, ela está discordando não de você, ela está discordando de uma ideia, né? Não leve para o pessoal. Tira a questão de que a discordância é no lado pessoal, a discordância é de uma ideia. Isso facilita tanto. Não é fácil, gente. Isso, em empresa grande, é do mesmo jeito. A gente parar de achar que estão discordando de mim. Não, estão discordando da ideia que eu dei. E pode ser que amanhã eu dei uma baita ideia e que todo mundo concorde e vai seguir. Mas, então, criar este ambiente, isso é uma forma de criar ambientes saudáveis. Perfeito, ótimo. Roberta, eu poderia ficar aqui horas e horas Mas ainda deixa eu nesse falar mais uma bate-papo. coisa, porque você sabe que eu gosto de falar, deixa eu falar mais uma coisa. Ainda tem mais uma perguntinha, mas eu deixo você não, então falar. pode falar, vai, pode falar, depois eu falo no final. Não, então tá bom. Eu ia perguntar para você que eu vi recentemente uma postagem sua no LinkedIn, acho que você participou de um encontro também, até da Bia, e falando sobre a importância do sorriso. E assim, isso para mim sempre foi muito claro, né? Em todas as minhas lideranças, igual você falou, nós somos seres humanos, tem dia que a gente não está legal, mas eu sempre busco essa questão do sorriso, da alegria no seu ambiente de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, pessoal, essa questão eu vou buscar informação aqui para eu falar certinho para vocês, espera aí. Porque tem pesquisas, quando a gente fala do bom humor, eu vou falar certinho aqui o que foi a pesquisa que eu vi, porque assim, esses negócios de palavra muito bonita, tem hora que me confunde. Saiu uma pesquisa mostrando que as endorfinas e a sensação de bem-estar liberadas durante as crises de riso atenuam o efeito do estresse no corpo, diminuindo os efeitos nocivos do cortisol quando ele é liberado. Então, gente, se pesquisas científicas, médicos estão falando isso, eu tenho que rir, eu tenho que estar no ambiente que eu posso rir, eu tenho que estar no ambiente que é leve o suficiente, que eu possa contar uma piada, né? Depois que eu ouvi isso, antes eu ia para o trabalho ouvindo podcasts de negócio. Hoje eu vou para o trabalho ouvindo podcast de piada, porque aí eu já vou rindo dentro do carro. Então, eu já chego, se eu tiver alguma reunião, que as reuniões são pesadas e duras e está tudo certo, né? Se eu tiver alguma reunião pesada, vai ser muito mais simples de eu conduzir. Muito mais simples, porque aquele efeito do estresse que era para entrar no meu corpo com cortisol, eu já atenuei para caramba. Então, permitam que as pessoas sejam leves no ambiente de trabalho. Já pararam para pensar que a maior parte do nosso tempo, do tempo que a gente está acordado, a gente está no trabalho? A maior parte do tempo que eu estou acordada, eu estou no trabalho. Então, se não for neste ambiente que eu puder rir, se nesse ambiente eu não puder brincar, tudo tendo como base o respeito, e aqui eu não estou falando de piadas, de brincadeiras que ofendam, não é isso, mas se eu estiver no ambiente, não puder brincar, não puder descontrair, não puder dar boas gargalhadas no ambiente de trabalho, poxa, isso também é uma forma de atrair e reter pessoas. Eu, Roberta, se eu tiver que trabalhar num lugar que eu não possa rir e brincar, ou eles vão me demitir na primeira semana porque eu vou rir e brincar mesmo, ou eu mesma vou pedir para sair, porque não é o meu jeito. Não sou eu. Perfeito. E é uma ferramenta, vamos dizer assim, tão Da liderança. fácil, né? Então, assim, Ô, tão gente, rir é muito acessível, né? fácil. Rir é muito Não fácil. custa Vamos nada, embora. então, é isso. Então Eu vi uma agora pode... pergunta aqui, Lígia. Eu vi uma pergunta Eu ia aqui. abrir Se agora. tem alguma sugestão de ação, de dinâmica, né, para promover com os colaboradores, para que eles se sintam fazendo parte desse espaço saudável. Sabe o que eu mais gosto? De perguntar para os colaboradores o que a gente precisa, o que a gente pode fazer de melhor. Eu gosto de fazer o que a gente faz que a gente precisa, junta a galera, junta as pessoas, numa primeira conversa e fala, gente, a gente está querendo ser cada vez melhor aqui, mas para isso a gente quer ouvir vocês. O que a gente faz aqui que é muito bom e que vocês gostam? O que a gente faz que a gente precisa melhorar aqui? E às vezes as pessoas não querem falar porque elas têm receio. Quando é assim, eu gosto de pegar post-it, entregar post-it para cada um e falar, cada um tem 3 post-its, escrevam aí 3 coisas que a gente faz que são muito legais e 3 coisas que a gente precisa melhorar. Não precisa se identificar. Junta tudo, depois põe os post-its numa parede e fala, vamos discutir agora o que a gente tem aqui e ver como que a gente pode melhorar? Isso já é uma forma da pessoa saber que estão te ouvindo. Sim. Tá? Mas depois eu vou mandar algumas outras dicas aqui também para vocês, Lígia, se você quiser compartilhar com o time, vamos mandar algumas dicas dessas simples, assim, de dia a dia. Porque a gente tem que ser simples. Tem que ser Perfeito, simples. perfeito. É isso que nós buscamos. Roberto, então agora sim, a gente está caminhando aqui para o final. Eu te cortei naquela hora, não sei se você ainda
quer dar alguma palavra aqui conosco, mas assim, é sempre um prazer estar conversando contigo, é inspirador realmente aí a sua trajetória e todo esse seu perfil de liderança. Como eu disse, poderia continuar aqui conversando por muito tempo, mas eu sei que seu tempo também é super concorrido, então queria te agradecer mais uma vez, se você quiser deixar sua palavra final aí conosco. Eu queria agradecer pela oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho, né, com vocês aqui, estou à disposição para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Gosto, acho que vocês perceberam, né, gosto de falar para caramba, então estou à disposição. E queria só deixar uma frase para vocês refletirem, que essa é a minha frase. Tem duas coisas que eu penso todos os dias. Primeiro, né, quando eu vou deitar, se o que eu fiz no meu dia deixaria meu pai e minha mãe chateados, então eu fiz alguma coisa errada. Agora, se o que eu fiz, não deixaria meu pai e minha mãe orgulhosos, eu estou construindo um caminho legal. E a segunda é um mantra que eu uso comigo, que é: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, vamos nos preocupar muito mais com a nossa forma de agir no dia a dia do que com as coisas só que a gente fala. Porque se um líder não tiver coerência entre o que ele fala e o que ele faz, não adianta. Queria deixar essa reflexão. Perfeito, acho que fechamos com chave de ouro, não tem nem o que dizer. Obrigada, Roberta, e Obrigada a todos vocês, também que pessoal. estiveram presentes. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.